que isso é importante para você que vive essa situação e ainda não se preocupou, porque às vezes tem um sentimento pelaquela pessoa, não é? Mas calma. A Lei Maria da Penha, ela surgiu por conta de uma crueldade, Isso. né? Criaram-se uma lei por conta de algo terrível que aconteceu. Agora, se você prestar atenção, quantas mulheres foram mortas, esquartejadas, estupradas, violentadas, humilhadas antes da Lei Maria da Penha? É preciso que uma pessoa morra brutalmente para se criar uma lei. Quantas mulheres antes dessa lei passaram por situações piores para que fosse feita uma lei que para mim não funciona direito? Essa semana, eu estava aqui comentando o caso de um homem que foi preso pela polícia e pegou 10 anos de cadeia porque ele, no computador, tinha vídeos e fotos pornográficas de criança. Ele estava distribuindo essas imagens, foi preso e pegou 10 anos de cadeia, né? Na mesma semana, eu comentei um caso de um homem que agrediu a mulher, estava com medida protetiva, chegou na cadeia, estava à disposição da justiça e só pegando o seu gancho, pagou uma fiança e saiu. E eu até perguntei, agora me diga uma coisa, como é que fica essa mulher? O medo psicológico dessa mulher, sabendo que ela denunciou o cara já tinha agressão, já tinha medida protetiva, ficou com raiva dela, porque passou por toda aquela humilhação. Como é que fica a cabeça dessa mulher? Você que já viveu isso perto, como é que fica a cabeça de uma mulher dessa? Que vai procurar ajuda, que já está maltratada psicologicamente, agredida fisicamente, procura uma pessoa que vai ajudar e, de repente, vê o cara impune. Eu acho que um dos maiores questionamentos, acho não, né? Eu acredito que um dos maiores questionamentos sobre a eficácia da Lei Maria da Penha é essa brandura do judiciário, né, em relação. Muitas vezes o autor da violência ele é posto em liberdade já na audiência de custódia, muitas vezes sob a justificativa de que não causa risco para a sociedade, é réu primário, tem um domicílio, né, afixado, tem um emprego, e aí muitas vezes esse homem ele é posto em liberdade. E aí, dependendo da gravidade do crime, ele faz com que a mulher ela se recolha cada vez mais e ela perca a confiança, não somente nos magistrados, não somente na justiça, mas em toda essa rede de proteção que orbita em torno dessa mulher. Ela fica ainda mais fragilizada, desacreditada de que existem locais. A gente precisa falar que a Lei Maria da Penha ela foi um avanço. Infelizmente, a Maria da Penha ela repetiu o ciclo de várias mulheres. Ela pediu ajuda, ela procurou os órgãos, né, que são tidos como órgãos de segurança pública para ajudar ela e não conseguiu. Ela é uma mulher de poder aquisitivo, uma mulher com ensino superior, com um esposo branco de poder aquisitivo também, né, com alto grau de instrução. E aí a gente começa a ver esse afunilamento, né, dessa justiça no nosso país. Hoje eu escutei em um outro município que deveria ser criado mais leis para garantir a vida da mulher. Isto é uma vergonha para a sociedade. É uma vergonha. Porque se a Constituição diz que a gente é igual, se no Código Penal diz que todo crime, toda violência, ela deve ser punida com o rigor da lei, por que é que no nosso país é preciso existir leis que garantam, minha gente, um direito básico do ser humano, que é o direito à vida? Por que existem leis para proteger a vida de mulher e não existem leis específicas para proteger a vida de homem? É Porque tem que ter, minha gente, Secretaria da Mulher nos municípios do Brasil, eu não estou falando de Arco Verde, do Brasil precisa ter. A gente caminha por outros municípios, a gente vê o desaparelhamento em outros municípios também. É uma política pública sem orçamento, é uma falta de comunicação. O judiciário está encastelado muitas vezes e ele não enxerga essa população que está ali, principalmente as mais vulneráveis, como as mulheres. A política pública para a mulher, as leis que hoje
visam proteger as mulheres, elas têm que sair da gaveta. Elas têm que sair da gaveta. Elas têm que, de fato, ser efetivas, elas têm que ser postas em prática. E na lei diz que é preciso se criar espaços onde esses homens, que são autores de violência, cometeram violência, que esses homens eles sejam também assistidos. Porque esse homem ele precisa se conscientizar. A culpa da violência que a mulher sofre não é dela. A mulher ela carrega um fardo muito pesado, que é o de sofrer a violência, de lutar e enfrentar essa violência para mitigar ela na sociedade e ter soluções, minha gente. É muito difícil para uma mulher que está ali com medo que o agressor dela foi posto em liberdade pelo judiciário, é muito difícil para essa mulher ter clareza para dizer, olha, a gente pode criar um aplicativo para ajudar mulheres. Olha, a gente pode criar um espaço de passagem para as mulheres. A gente pode criar uma casa-abrigo dentro da região do Mochotó. Olha, a gente pode. Mas quem está sofrendo violência não consegue realmente indicar isso. Então, a gente precisa fazer com que os órgãos eles hoje se alinhem. O judiciário ele precisa, como eu digo sempre, né, se melhorar. Aí a gente vai ter agora, na 4 e 5, a gente vai ter a jornada, né, da Fonavide, que é o Fórum Nacional das Varas de Violência Doméstica. Arco Verde vai ser a grande porta de entrada, né, o Francisco Tojal, o doutor Francisco Tojal, que é o desembargador, né, responsável pela criação da medida protetiva de urgência eletrônica. Ele vai estar no município de Arco Verde, que é um avanço, alinhado com a Secretaria da Mulher daqui, para poder trazer esse esclarecimento e atender as mulheres. Isso é uma ação, né, que ela é uma ação muito importante, que vai acontecer em todo o país. Então, a sociedade ela precisa aproveitar esse momento. A gente precisa fortalecer, né, para que as mulheres elas tenham a vida delas garantida. Isso que a gente diz, né, nós lutamos pelo feminicídio zero. É Sempre. verdade. Aí eu fico me perguntando, isso só acontece na zona